acostumado, porque eram pescadores, acostumados a pescar neste lago de Genezaré, no lago da Galileia, no lago conhecido como o Mar da Galileia. Os discípulos eram acostumados a pescar neste lago. E Jesus disse: passemos para outra margem. Quem diz foi Jesus Cristo. Então, quando Jesus fala algo para nós devemos manter acreditando, manter a fé naquilo que Jesus falou. Mas os discípulos, vamos dizer, que era imaturo, ainda não tinha uma fé consolidada em Jesus Cristo. Mas para isso, Jesus disse algumas parábolas. Jesus pregou antes e depois ele diz: vamos passar para outra margem do lago. E a Bíblia diz que Jesus, como homem, ele sentiu sono e dormiu na polpa do barco em uma almofada. E os discípulos, experientes na pesca, experientes naquele lago, segue viagem para cumprir aquilo que Jesus havia dito. Mas no meio da embarcação houve uma grande tempestade de vento e também o mar começou a se agitar. E eles ficaram preocupados em ter uma coisa: como ele era experiente, já tinha passado por muita tempestade naquele barco. Mas aquela tempestade, os evangelistas narram dizendo que era uma grande tempestade, que o barco quase ia a pique. Então os homens experientes, pensando, vamos morrer. Mas Jesus disse: vamos passar a outra margem do lago. Mas os homens preocupados, dizendo: nós vamos morrer no meio desse mar da Galileia. Irmão Manuel Almeida, e eles voltaram para Cristo e disse: Jesus, não se importa que peçamos, Jesus levanta, porque quando se levanta do teu barco uma grande tempestade, levanta também o grande eu sou, aquele que é, aquele que era, o Todo-Poderoso, o que há de vir, o leão da tribo de Judá, que é maior do que a tempestade que você enfrenta, que é maior do que a onda que se levanta. Ele se ponhou de pé e diz: vento, cala-te, mar, te aquieta. E a Bíblia diz que veio uma grande bonança. Mas Jesus olha para os seus discípulos e diz: ainda não tendes fé? Ou Jesus disse, algum evangelista escreve: homens de pequena fé, porque duvidaste? Quando Jesus diz: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A falta de fé nos faz duvidar em meio à dificuldade, em meio aos problemas, em meio aos vendavais. Mas Deus me faz lembrar de Jó. Jó, um homem íntegro, temente a Deus, fiel ao Senhor, possuía muitas coisas, mas o vento, a prova, o dia mal chegou na vida de Jó. Mas sabe o que ele diz? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará de sobre a terra. Esta fé que Jesus quer ver na igreja naquele dia que ele manifestará para buscar o povo seu. Quem tem fé? Quem está aguardando Jesus voltar para buscar a sua igreja? Aleluia! Eu tenho uma boa notícia para a igreja: Jesus está às portas para vir arrebatar o seu povo. Glória
Glória a Deus, aleluia. Jesus está às portas para vir levar o seu povo para estar com Ele. Ele disse: eu vou, mas não vos deixarei órfão. E virei o Consolador, e também voltarei para vós. Ele diz no capítulo 14: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você teve uma expressão? Não. Se o sonoplasta puder baixar um pouquinho o som, está muito alto o som. Glória a Deus. Porventura achará fé na terra quando o Filho do Homem vier voltar. Quando eu olho para dentro da Bíblia Sagrada, eu olho para Pedro. Pedro, um homem destemido. Pedro, um homem corajoso. Um homem que estava disposto pelo seu coração, pela sua intuição, morrer por Jesus Cristo. Aonde Jesus estava, ali estava Pedro, corajoso. Eu creio que o pastor presidente, ele procura Pedro na obra, homem destemido, homem corajoso, que quando as mulheres chegaram e dizem: olha, o corpo não está no túmulo, Jesus ressuscitou. Pedro já vem correndo, mas chorando para olhar. João não entra, Pedro entra. Quando vem o soldado para prender Jesus, Pedro pega a espada para tentar matar o soldado. Ali está Pedro contra a mulher do fluxo de sangue. Ela toca em Jesus e Jesus para e diz: quem tocou? E Pedro diz: mas a multidão te aperta, tem tanta gente, tu diz: quem te tocou? Sabe este Pedro? Um certo dia Jesus disse: vai que eu vou despedir a multidão. Entra na embarcação. Eles entraram e Jesus despediu a multidão e foi orar no monte. Mas a Bíblia diz que a terceira vigília, Jesus desce e os discípulos estavam no meio do mar da Galileia, em uma tempestade terrível, e Jesus vem andando por cima das águas. Jesus vem caminhando por cima das águas. Sabe o que eu entendo? Que o teu problema para Jesus não é nada. Ele tem solução para o teu problema. Aqui esta noite, esta tempestade que veio sobre o teu barco, ela não vai te matar. Jesus vai te dar a tua vitória aqui nesta noite. E a Bíblia diz que os discípulos gritaram com medo. É falta de fé. O medo é falta de fé. E disse: é um fantasma. Mas também convenhamos, uma hora dessa, e Jesus andando por cima dessa água, e alguém diz: não, é o mestre. E Pedro disse: é tu, permita que eu vou ter por cima das águas. E Pedro vai indo por cima das águas, caminhando. Mas a Bíblia diz que o vento era contrário. O vento bateu na cara, no rosto de Pedro, o corajoso, o destemido. E a Bíblia diz que Pedro, ele ficou com medo. E quando ele sentiu medo, ele começou a afundar. E ele disse: só morre, Senhor. E Jesus pegou Pedro pela mão e o levantou e disse: ainda não tens fé, porque está ainda duvidando. Muita fé não tem lugar, não, para dúvida. O crente que tem fé, ele nunca desfalece, porque ele ora hoje. Jesus não respondeu, amanhã ele está orando. Jesus não respondeu, depois da manhã ele está orando, até Jesus responder. Se Jesus não te respondeu ainda, continue clamando, continue orando, continue pedindo, continue buscando, que Jesus quer ver a tua fé. Jesus quer ver a tua fé, meu irmão. Jesus quer contemplar a tua fé.
Aleluia. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Devemos manter a nossa fé. Devemos manter a nossa fé. Devemos manter na posição que o Senhor nos tem chamado. Porque fiel é aquele que nos prometeu. E olhando para a Bíblia sempre, desde o Antigo Testamento, Deus sempre olhou para a fé dos seus, daquele que nos chamou. Deus sempre olhou para a fé. E lá desde Abel, que ofereceu o seu primeiro sacrifício, Deus olhou e disse: é varão de fé, esta eu aceito. Desde Noé, quando foi construir a arca, Deus disse para Noé, e a Bíblia diz que pela fé Noé fez a arca e salvou a sua família. Precisamos de fé. Quando saíram do Egito, precisou de fé. Quando Moisés chamou 12 espigas, 12 principal de cada tribo de Israel, e diz: vai espiar a terra. Moisés já havia contado o povo para Deus da terra, a posse da terra prometida. Eles não vieram de lá dizendo: olha, vou colocar vocês numa terra que manda leite e que manda mel. Deus havia dito para o povo, e o povo saiu. Moisés manda o espírita, e a Bíblia diz que eles vão lá, espia a terra, olha tudo aquilo, diz: a terra é boa, a terra é mesmo que manda leite e mel. Mas a terra é gigante. Eles voltaram dizendo: olha, a terra é boa, mas não tem possibilidade nenhuma de nós adentrar nesta terra, não tem possibilidade nenhuma. Nós somos aos olhos deles como gafanhoto, mas tem alguém de fé. Josué e Caleb disse: não, mas se Deus se agradar de nós, ele vai pôr nós lá. Se Deus se agradar de nós, ele vai lá, porque quem prometeu é maior. Manda no céu, na terra e debaixo da terra. Quem acredita? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A fé na terra, devemos manter a fé. Quando Josué assume, teve que ter fé. Sempre Deus olha para a fé. Eu cito aos Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creia que Deus é galardoador, que Deus é presenteador daqueles que o buscam. Se você tem buscado ao Senhor e não recebeu, não desfaleça a tua fé, mas continua, porque através da fé as muralhas vão se ruir. Não foi assim com Josué e Israel na posse da terra prometida? Foi sim. Josué atravessou o Jordão e a Bíblia diz que a muralha era fortificada. Mas o escritor aos Hebreus diz que pela fé as muralhas de Jericó se ruíram. Dá uma volta no primeiro dia, o sacerdote de uma arca e com buzina, e todo mundo em silêncio e fé. E eles rodearam o dia, no segundo, terceiro, até o sexto dia. No sétimo era da 7 voltas. Será que não estava falando de fé? E eles rodearam. Mas se alguém fosse incrédulo, ia pensar: mas como assim rodear esta muralha? O que é isso? Mas crente da fé, eles obedecem o que Deus manda. Deus mandou, está mandado. Deus falou, está falado. Porque o resto ele responsabiliza. Quando destoca a buzina, tocar a buzina. Deus pegou a muralha e jogou por terra. Glória a Deus, aleluia. Que a vitória permaneça com a firmeza do teu coração. Aleluia. Permaneça na fé, meus irmãos. Permaneça na fé. Permaneça acreditando. Permaneça naquela mesma fé, naquele mesmo amor, naquela mesma comunhão, naquele mesmo particular. Eu estava um tempo desse na Beira Rio, minha menina adoeceu. E a doença dela veio de uma forma que
quarta-feira, um culto diferente. Deus faz um culto, irmão, para mostrar para nós que Ele está no negócio, que Ele fala num culto diferente. A oportunidade por ela diz: olha, eu vou contar um testemunho. Deus livrou a minha filha da morte, assim, assim. Um novo testemunho: Deus livrou meu filho da morte. Vamos ouvir que irmão, novo irmão, e o irmão testemunhou: Deus livrou meu filho da morte. E foi montando os testemunhos no legado do culto, descendo a glória de Deus. Eu olhei e vi o clarão da glória de Deus lá dentro, e um poder tremendo, terrível da parte de Deus. Eu fiquei impactado. E a menina doente ficou internada 9 vezes no hospital, e ela inchada, não sabia o que era. Então, na quinta, no outro dia, ela internou, e sábado ela foi para Cáceres. Mas na quinta-feira, eu vim dentro do carro preocupado e pensando: meu Deus, e a minha filha, o que será que é isso? O que vai acontecer? E o Espírito Santo falou comigo dentro do carro: lembra do culto de ontem? Eu disse: eu lembro, e comecei a lembrar. Lembra dos testemunhos que os irmãos contaram? Eu digo: eu lembro dos testemunhos. Aquele culto foi para te dizer: eu vou dar livramento na tua vida. Eu vou dar. Deus tem livramento para você. Aqui nesta mão não vai descer, não vai descer, porque maior. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Essa fé que Deus quer em nós. Aí, irmão, passou-se um tempo, ela voltou de novo, tudo de novo. Falei: Jesus, o que é isso? Mas não murmurei, fiquei calado, esperando em Deus, calado e orando e chorando. Deus, Jesus, me socorre, não for o Senhor, eu não sei o que vai ser. E aí ela foi lá para o hospital Jurumilha, mais 15 dias. A menina ficou no mesmo estado, porque na UTI não descobriu o que ela tinha, só nefrite nos seus rins. Mas lá em Cuiabá descobriu que os dias internado, eu deitado na cama com ela. Deus falou comigo: neste final de semana eu libero a alta para sua filha. Eu comecei a glorificar dentro do hospital, mas não para por aí. Deus quer fé dos seus crentes, dos seus fiéis. Passou-se um tempo, eu estava em Sapezal buscando umas carteiras para concurso público, ainda estava na prefeitura do escolar, e agora eu vim de lá, era bem 11h30, eu estava ali esperando de a pé, e a minha esposa foi uma menina para o hospital por causa de um remédio do Buscopan. Ela teve uma alergia, chegou no hospital, atenderam ela, deram três adrenalina na menina, e agora a menina começou a ficar ruim, e o médico disse: ó, um choque anafilático, vamos ter que entubar. Minha esposa sem reação, um monte de médico e enfermeira em cima. Ela me ligou e disse: amor, vem que vai entubar a Noa. Eu disse: como assim? Jesus, o que é isso? Eu vim correndo, quando eu pulei a mureta de casa, Satanás disse assim: o que adiantou correr? O que adiantou confiar? Agora já não tem mais jeito. Eu parei e disse: é verdade, mas algo me impulsionou. Eu disse: não, quem começou a boa obra vai aperfeiçoar. Quem começou, eu não tenho poder ajudar. E não tem ferro que possa não vencer. Aleluia. Glória a Deus. Tu tem dono, meu irmão. Os teus têm dono. Deus comanda a tua casa, a tua vida. Os teus têm dono. E Deus está cuidando. Porque Ele é Pai. Ele é Deus. Ele é Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu peguei o carro, saí na contramão, desesperado. Cheguei no hospital, trancado tudo. Desci correndo, abri a porta, eu sabia onde ela estava. Disse para a moça, o visitador. Ela disse: calma, não precisa disso tudo. Eu já entrei pela porta.
Cheguei na sala, estavam os médicos para entubar a menina. Deus me deu uma graça, irmão, que eu não sei de onde veio, mas veio do céu. Eu entrei dentro daquele hospital e cheguei na menina que estava pastor presidente, deitada naquele lugar, e o povo tudo em cima, médico e enfermeiro. Eu cheguei tirando todo mundo e coloquei a mão nela e disse: em nome de Jesus Cristo, está repreendido o espírito da morte. Em nome de Jesus Cristo, todo mal está repreendido. E fui colocando a mão, e fui repreendendo, e fui colocando a mão. Os médicos colocou a moeda de ouro, e eu fui repreendendo, e disse: médico, a partir de agora não precisa fazer mais nada, porque o meu Jesus chegou neste quarto. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Abraão na fé, Deus quer depende, ele recobrou. Ele quer depende de quem como Abraão. Deus disse a Abraão, capítulo 22, no livro de Gênesis: Abraão, pega teu único filho e me oferece no Monte Moriá. Abraão disse: é pra já, Senhor, porque Abraão é da fé. Quem tem fé aí? Quem tem fé? Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E se eu mato esse menino, mas Deus torna ainda cinza. Aleluia. Tem que ter fé, meu irmão. Tem que confiar, tem que acreditar no poder do Senhor. Eu sei que vem dificuldade, eu sei que vem o mar agitado, o vale. Eu sei que vem dificuldade, tribulação, perseguição, vem calúnia, vem tanta coisa para tentar diminuir a nossa fé, para diminuir a glória, para diminuir a nossa perseverança na casa do Senhor, a nossa perseverança na oração e no jejum. Sabe que eu já aprendi do Senhor que quando Deus quer que eu jejum, não tem como colocar nada na boca, porque Deus já determinou e cada crente o teu particular. Então continue orando, jejuando, continue clamando. Glória a Deus. Quando vier o Filho do Homem, Ele vai te dar vitória, Ele vai resolver o teu problema e a tua bênção vai chegar sobre a tua Aleluia. vida. Glória a Deus. Aleluia. E alô? Ele me chamou depois, você quem é o Senhor? E nisso, irmão, quando eu saí dessa linha que eu orei, que eu vim para cá, eu senti uma presença muito gloriosa. Eu disse: ah, Jesus, o Senhor está aqui. Então está solucionado. O problema está solucionado. Mas precisamos, irmãos, acreditar. Não devemos falecer. Foi como essa parábola que Jesus narrou. Porque às vezes vai apertando as coisas, as dificuldades, e aí a nossa fé vai diminuindo. Mas não é para diminuir, não, é para aumentar. Sabe a história da igreja? Sabe os imperadores que vêm massacrando, vêm quebrando o tempo, quebrando as entradas da Bíblia, vêm acabando com tudo, vêm matando, torturando, as piores das torturas que teve mais brilho, que era governador de Bitínia e Trajano, imperador de Roma. Ele diz: os templos dos cristãos estão lotados e as casas pagãs estão vazias. Sabe por quê? Porque tinha fé nos crentes. Aleluia. Glória a Deus. É diferente. Permanecemos com a mesma fé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Convida o Senhor, glorifica o nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Devemos manter a fé. Amém, meus irmãos, eu quero aqui finalizar. Jesus já narra a palavra dizendo dessa mulher que morava numa mesma cidade com um juiz. O juiz, ele não prestava para nada, era injusto, não respeitava ninguém, não fazia justiça nenhuma, só classe maioral, uma mulher viúva, uma mulher desprezada até mesmo. Naquele tempo era uma viúva, a qual Deus sempre recobrou da nação um olhar diferenciado para elas. E ela ia direto, ela ia lá importunar ele, diz: faz justiça contra o meu adversário. Ele não temia Deus, ele era o oposto, não gostava de ninguém, não resolvia nada para ninguém, queria socorro, mas a mulher molestava. Foi um dia, foi outro dia, foi mais outro, e chegou um tempo, ele disse: rapaz, esta viúva aí está me importunando, esta viúva está me trazendo vergonha, esta viúva está me amolecendo, ela dá soco na cara, a expressão ali é esbofetear, dá soco na cara. Ele disse: eu vou fazer justiça para esta viúva. E tem